beleza, a gente viu esse aqui da pessoa jurídica e a gente vem agora para a parte da pessoa física. Então, como a parte da pessoa física, para que eu passei demais, a parte da pessoa física, normalmente, é onde eu vejo que o pessoal mais peca. Né? Então, às vezes, eu vejo as empresas estão relativamente estruturadas na parte da empresa em si, tem sisteminhas e tal, então estão as estruturadas, mas quando a gente vai perguntar na parte da pessoa física, às vezes está tudo emaranhado, a pessoa não tem controle. Então, aqui eu peguei e fiz um resumo aqui de 10 dicas, né? Que é bem 10 dicas para a gente conseguir gerir a nossa empresa financeira. Então, qual que é a minha ideia? Que, de repente, se quem não tem o controle não está muito bom, é pegar o nosso modelinho que a gente vai disponibilizar de controle pessoal e começar a ver esses pontos aqui e começar a aplicar na planilha. E aí, o que eu vou pedir para vocês, pessoal, tanto essa aula, todas as aulas que eu der, tá? De financeiro, se tiver dúvida, manda para mim no privado. Karen, travei aqui, Karen, não estou conseguindo. Eu vou ter um prazer enorme em ajudar vocês a deslanchar, porque assim, são pequenas perguntas que vocês fazem e que já abre a mente, vocês conseguem dominar e deslanchar, tá? Então, a dica número 1 que a gente tem aqui é criar um orçamento. Então, estabeleça limite de gastos claros para as diferentes categorias, né? Então, eu já tinha falado, então a gente vai ter categorias ali de moradia. Então, a parte de moradia e alimentação, normalmente eu coloco junto. Tem uma outra parte que é de transportes em si, tem uma outra de saúde, tem uma outra que a gente coloca, por exemplo, quem tem filhos. Então, a gente bota toda uma categoria de filhos para saber quanto que a gente gasta com os filhos. Uma parte de lazer, então, quanto que é a parte de lazer. Então, a gente vai categorizando. E qual que é o objetivo de categorizar? Quando a gente classifica, que a gente agrupa, a gente consegue tomar escolhas melhores, né? Porque a gente consegue identificar quais são aquelas contas que são aquelas que equivalem às minhas despesas fixas, né? Que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum, né? E quais são aquelas que são, tudo bem, se não tiver dinheiro ou se não der nesse momento, isso aqui eu posso deixar para depois. Então, quando eu categorizo certinho, me facilita fazer minhas escolhas e me facilita definir quais são as minhas prioridades, negociar às vezes com o marido, né? Quais são as prioridades de cada um para a gente garantir que a gente está tendo um melhor equilíbrio ali para todos os envolvidos. Acompanhar os gastos frequentemente, né? E ajustar o seu orçamento conforme necessário. Então, como eu falei, eu praticamente olho minha planilha todo dia. Salvo se assim, eu normalmente, com certeza, eu vou olhar todo domingo, eu vou olhar, porque eu já vejo como é que está para a semana que vem, mas como a maioria das minhas contas já estão pré-agendadas, eu meio que passo o olho. E aí o legal é que conforme você vai fazendo isso, vai ficando muito rápido. Porque assim, eu já começo o mês, tem um monte de conta que eu já consigo deixar planejada ali. Tem vários que eu já deixo o débito automático. E assim, o débito automático, ele ajuda muito. Mas ele é bom se você tem o controle. Né? Se você não tem controle de nada, aquele débito automático vai comendo dinheiro e você não vai percebendo. E de repente vai deixando um cheque especial e tal. Agora, se você tem esse controle, você tem essa prática de ir olhando ali todo dia e conciliando, fazendo essa... Então, assim, eu faço, por exemplo, eu gasto um pouquinho mais de tempo todo domingo, que eu faço esse pente fino, né? E aí depois, durante o dia, durante a semana, eu só vou olhando, hoje tinha coisa para bater. Vou ali, vejo se bateu certinho e tal, já faço a conciliação. Então, assim, durante a semana, sei lá, 15 minutos por dia, no máximo, e, sei lá, 1 hora, de repente, no domingo, quando é coisa que início de mês tem muita coisa. Quando é depois mais para o meio do mês, sei lá, vai levar 15 minutos também, né? Então, quando você tem esse controle muito bem feito, né? E assim, e não tem milagre nenhum aqui, isso é só repetição. Conforme eu fui repetindo, foi ficando mais fácil para mim. E eu fui criando meus sisteminhas mentais para deixar a coisa mais ágil. Então, conforme você vai fazendo isso, vocês vão vendo que o financeiro começa a ser fácil, vocês começam a nem perceber, começa a não doer, e começa a ter aquele prazer de ter, de fato, a gestão e os poderes de escolha. Um outro ponto que a gente tem, então, pague-se primeiro. Isso aqui é um conceito que eu acho legal, eu quero já lançar eles para vocês, mas demora um pouquinho para a gente começar, porque às vezes, se a gente ainda está muito vendendo almoço para comprar janta, a gente não tem como falar de começar a investir, né? Então, primeiro eu tenho que conseguir regularizar a situação, ou se eu tenho empréstimos e tal, primeiro eu tenho que quitar isso para depois eu começar a pensar em investir. Mas na hora que começa a sobrar um pouquinho, aí é importante eu já começar com esse conceito, que é o quê? Eu reservar sempre um valor que eu vou investir por mês, né? Na minha poupança, no meu investimento, vou definir
Então, antes de eu fazer qualquer outro gasto extra, é como se isso fosse uma conta obrigatória, que nem pagar um aluguel, por exemplo. Então, eu tenho obrigatório também deixar investido, aplicado X. Aí eu vou ver o que vai sobrar para, de repente, eu fazer as outras coisas. E isso é legal, eles chamam esse conceito, eles deram esse nome, né, de pague-se primeiro, porque, de fato, é você mostrando que você merece ter esse dinheiro para você fazer planejamentos maiores, né? Então, se eu vou guardando esse dinheiro todo mês ali, no final do mês, ou no final do ano, ou no final daqui 2 ou 3 anos, eu tenho um montante maior para fazer alguma coisa maior, né, com o meu dinheiro, fazer alguma realização maior. Se eu não faço isso, acaba que eu nunca tenho, meus planos vão ficando sempre postergados, porque eu nunca consigo ter um montante de dinheiro para fazer uma viagem, por exemplo, ou fazer um curso que eu quero fazer. Né? Então, por isso que o conceito é esse de se pagar primeiro, porque é garantir que você tem essa reserva para fazer grandes projetos. Tá? O outro que a gente tem aqui, então, reduz as despesas desnecessárias, que eu já falei um pouquinho. E aí, gente, quando eu começo a ter esse controle diário, se eu começo a fazer isso todo dia, não tem como. As despesas desnecessárias, elas começam a gritar na nossa frente. E aí você mesmo começa a ficar incomodado. Então, aí eu tenho vários depoimentos de clientes e eu sempre me divirto nessa fase, porque no início a pessoa está apavorada, não quer e tal. E aí depois vai virando. Então, assim, é o que eu falei, acaba que eu não preciso nem cobrar nada de ninguém, porque as próprias pessoas já começam, não, eu vi isso aqui, cancelei, não estava usando. Olha que absurdo, estou gastando tanto com isso aqui. Então, conforme a gente vai tendo esse controle diário, a gente vai se incomodando. Por quê? Porque a gente está dando dinheiro para o banco, a gente está jogando dinheiro fora com serviços que a gente não quer, aí volta aquele conceito de pague-se primeiro. Né? Então, eu começo a ver que, vem cá, essa não é minha escolha, eu estou jogando meu dinheiro fora, um dinheiro suado e estou jogando ele fora. Ok, elimine dívidas. Então, é o que eu falei, antes de pensar em fazer, por exemplo, investimentos, primeiro eu tenho que eliminar todas as minhas dívidas. Eu vou ter aquele inventário das dívidas. Comecei a ter um dinheirinho, eu vou começar a traçar metas. Então, essa dívida aqui é a mais cara, essa aqui eu quero pagar em 3 meses. O que eu posso fazer para começar a quitar essa dívida? Né? Então, conforme você vai começando a fazer esse controle também das dívidas, vocês vão vendo que não é tão difícil assim. E a gente vai ficando criativo, porque assim, conforme a gente vai se perguntando para a nossa mente como que eu vou fazer isso, o que é necessário para eu quitar, a nossa mente ela vai ficando igual um farolzinho, né? Eu não sei se eu falei isso na outra aula, às vezes eu vou me repetir, porque acaba que a gente esquece se já falou ou não. Mas assim, quando, por exemplo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um Honda Fit Prata, que é o meu carro, eu não entendo de carro, então vou falar o meu. Então, eu quero comprar um Honda Fit Prata. De repente, na hora que eu botei esse propósito na minha mente que eu quero comprar, eu começo a ver Honda Fit Prata em tudo quanto é canto. Né? Então, o que acontece? É porque a gente tem um filtro, todo mundo, a gente não enxerga a realidade como ela é. A gente enxerga a realidade de acordo com os nossos filtros pessoais, os nossos filtros de acordo com as nossas crenças, com os nossos valores, de acordo com as nossas preferências. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu comecei a controlar minhas dívidas, que eu comecei a definir que a partir de agora eu vou concentrar nisso, eu vou focar nisso e vou eliminar minhas dívidas, o filtro da minha mente ele vai se mudando. Né? A minha mente vai vendo, então, peraí, isso aqui agora que é o foco. E aí começa a ficar igual um radarzinho, começa a mostrar várias situações diferentes para me ajudar a atender aquele propósito, né? A eliminar aquelas dívidas no caso. Então, no controle de modo geral, né? Quando a gente faz esse controle financeiro de modo geral, a gente começa a colocar na nossa mente, né? Informar para o nosso subconsciente que a gente, a partir de agora, a gente quer ter esse controle, a gente quer enxugar contas, a gente quer pagar as dívidas, a gente quer que sobre dinheiro, a nossa mente começa a dar um monte de sugestão para a gente, né? Porque ela vai se alinhando. Isso a gente fala que é um alinhamento ali dos nossos propósitos, né? Com os propósitos, com as nossas ações. Ok. Outro, estabeleça metas financeiras. Então, defina metas claras para o que você deseja alcançar. Então, já é isso que eu acabei de falar. Então, se eu quero no final do ano, em dezembro, eu quero viajar, legal, já vou colocar aqui. Quanto que eu posso começar a juntar? Ou, agora eu não consigo, mas como que eu vou fazer? Como que eu faço para ter X no final do mês? Que outras coisas eu posso fazer? Né? Então, conforme a gente vai estabelecendo e vai definindo, a gente vai tendo controle e a gente vai começando a tomar decisões diferentes e também a gente está mudando
Está mudando o nosso mindset, de fato. A gente está mudando a programação que a gente tinha até então. E aí, nessa hora que a gente começa, aquelas crenças e bloqueios limitantes que a gente tem, que às vezes vem da família, que a gente nem percebe, elas começam a aparecer. E aí, conforme a gente começa a ver que, nossa, isso aqui eu não concordo mais com isso, eu quero mudar, e vou insistindo em novos hábitos, eu vou conseguindo contornar essa situação. Ok, tem um fundo de emergência. Então, eu falei isso para a pessoa jurídica e serve para a pessoa física também. Né? Eu tenho esse fundo de emergência porque, se eu não tenho, eu vou ter que sair pedindo emprestado ou eu vou ter que pagar juros altos. Né? Então, é o mesmo raciocínio. Invista para o futuro, então também, mesma coisa. Eu vou começar a ver formas de fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, né? Ver formas de eu não ficar ali só, trabalhando no mês a mês para ganhar aquele dinheiro do mês. Eu vou começar a abrir, né, outras formas de aumentar minha renda, aumentar meu patrimônio. Eduque-se financeiramente, que aí é uma coisa que vocês já estão fazendo aqui. E, gente, essa parte aqui é para sempre. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre vendo coisas novas. Então, de um modo geral, e isso não é só financeiro, né? Então, assim, de um modo geral, a gente tem que estar sempre reciclando, tem sempre coisas novas. E o que acontece é que, conforme a gente vai estudando, a gente também vai absorvendo as coisas de formas diferentes, porque a nossa lente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo novas experiências, e isso vai fazendo com que, de repente, um assunto que eu já tinha visto há um ano atrás, eu vou olhar agora e eu tenho uma percepção diferente, uma sacada diferente. Então, uma das coisas, assim, para mim, que é uma das minhas metas, né, muito claras, é o autodesenvolvimento constante. Então, eu estou sempre fazendo cursos, né, sempre aprendendo coisas novas. Acompanhe o seu progresso. Então, essa parte do acompanhamento do progresso na planilha, você consegue acompanhar bem, e isso vai fortalecendo. Então, cada vez que eu defino um propósito, por exemplo, eu vou botar meu propósito dos próximos 3 meses, e, gente, são pequenas ações diárias. Se eu vou fazendo minhas pequenas ações diárias ali, aquilo ali vai se solidificando, vai virando um hábito, e daqui a pouco aquilo ali já está fácil de fazer. Aí eu posso pegar uma nova ação, um novo propósito para fazer. Então, pequenas ações diárias já vão dando muito resultado para a gente ali, dali a 1, 2, 3 meses. E o que acontece é, cada vez que eu defini, por exemplo, que eu vou começar lá a fazer minha segregação de pessoa física e jurídica, e aí fiquei lá firme, fiz 1 mês aquilo. E aquilo ali está ficando fácil, e agora já nem me esforço mais. O que acontece? Aquela sensação de realização, aquilo já é uma ancoragem para o próximo desafio que eu defini para mim. E aí, quando vocês forem ver, daqui a 2, 3 meses, 6 meses, você já está com muito mais resiliência e muito mais maturidade, porque você já entendeu que quando você define um propósito, você consegue cumprir. Você já entendeu que você consegue planejar aquilo e fazer acontecer do jeito que você quer. Isso vai te dando mais segurança, vai te dando mais empolgação, né? Mais motivação também. Ok. E seja constante, presente e disciplinada. Então, eu botei a palavra disciplinada por último. E de propósito. Por quê? Porque, para mim, de um modo geral, eu não vejo a gente sendo tão indisciplinada. Eu acho que a gente tem a minha bagagem me mostra que tem muito mais a ver com os bloqueios que a gente tem, as crenças limitantes, ou a falta de bagagem, a falta de conhecimento, a falta de informação. Então, eu vejo que esses pontos são muito mais críticos do que, de fato, a falta de disciplina. Né? Então, se eu for constante, que eu falei, faça pequenas ações diárias. Então, essa constância ali já vai virando um hábito e vai ficando natural, vai ficando mais fácil. E aí, gente, quando vira um hábito, por exemplo, eu faço minha planilha todo dia. O dia que eu não pude sentar para dar uma olhadinha nela, eu já fico doente, já fico incomodada. Então, porque eu mudei, passou a ser natural para mim, a nossa mente gosta do que é natural. E não gosta do que é novidade, porque ela fica com medo, né? Que ela quer proteger a gente. Então, como fazer a planilha passou a ser uma coisa natural, que eu faço todo dia, aquilo ali, quando eu deixo de fazer um dia, eu já fico incomodada, porque aí o familiar é fazer, né? Então, isso é uma mudança de mindset também. Oi? A Raquel, acho que levantou a mão. Quer falar, Raquel? Pode abrir o microfone. Pode falar, porque eu não estou vendo ninguém. Fala, Raquel. Você está no mudo, Raquel. Estão me ouvindo? Agora sim.
Ah, tá. Essa planilha que você falou que faz diariamente, você tem algum aplicativo de celular que você utiliza ou é no computador mesmo, Excel? Porque eu fico Tá. meio travada nisso. Ó, a minha é no computador, tá? Porque eu não sou muito fã eu gosto de coisa grande, tá? Então, assim, celular para mim, você vai ver que até mídia, essas coisas, eu não participo muito, porque para mim é tudo muito pequenininho e tal. Então, eu faço um computador. Agora, esse modelo que eu vou passar, você pode usar, se você só usa no celular, ou se para você é mais fácil no celular, você vai conseguir usar no celular também. Tá? E aí até vou te pedir para me dar feedback. Se começar a ficar, cara, eu estou tentando no celular, mas está difícil e tal, 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 se você for me dando feedback, eu consigo ir vendo formas de melhorar para você, tá? Eu consigo pensando, o que é, o que trava, o que fica difícil selecionar e tal, eu consigo melhorar, tá? É que assim, o pessoal para quem eu passo normalmente usa no computador também. Então, eu não sei o quanto que ela está agradável para celular, mas estou super, super afim de melhorar se você me der feedback. Tá, Tá? joia, obrigada. Tá. Ok. Então, deixa eu terminar ali. Já estou terminando, e aí a gente abre para perguntas, enfim, para fazer as considerações finais. Espera aí. Cadê? Me perdi. Eu não vi. Aqui eu não uso tanto do Google. Ok. Então, esse último. A gente já está no último. E aí, ó, a outra. Então, eu botei o constante. Então, essa questão da constância para a gente começar a criar novos hábitos. E aí, cara, é uma maravilha. Quando a gente cria um novo hábito, você fica tão apegado a ele, um hábito bom, que você não quer mais, não quer voltar de jeito nenhum para o ruim. E o presente, né? Que eu também falei com vocês na última aula, na última aula que a gente teve, que era da questão de estar é o mindfulness que eles falam. Então, quando eu estou fazendo minha planilha todo dia, por exemplo, eu estou me mantendo presente. Então, eu estou ali todo dia vendo quais são minhas metas, eu estou vendo ali tudo que eu quero melhorar, eu estou vendo os gastos que eu quero enxugar, eu estou vendo novos indicadores, eu estou vendo na parte de pessoa jurídica, por exemplo, eu defini uma meta que eu quero aumentar os clientes, quero aumentar em X% e não está conseguindo, não estou me movendo. Então, eu consigo ver ali diariamente, então eu começo a ter novas ideias, começo a pensar e criar em cima daquilo. Então, se eu fosse dar tipo a mensagem da noite, se eu só pudesse dar uma mensagem, seria se mantenha no presente. Né? Então, a coisa da gente se manter no presente, não ficar no piloto automático, vai trazendo muito mais qualidade de vida para a gente em todos, né, de forma holística. Né? Eu não me lembro quem foi a pessoa que falou dessa parte de qualidade de vida no todo, que eu também concordo com isso. Então, me manter no presente faz com que eu tenha mais qualidade de vida em tudo, porque eu estou percebendo, estou de fato vivendo ali aqui e agora. E aí, por último, eu coloco a disciplina. Então, aí, como que eu vou chamar a disciplina aqui? A disciplina é de eu fazer essa consistência, essa constante. Então, eu vou criar uns sistemas que funcionem para mim. Então, por exemplo, eu sou notívaga, eu trabalho meia hora à noite. Então, o meu controle financeiro, eu vou sentar à noite, é a hora que eu vou sentar, estou relaxada e tal, e estou bem, estou produtiva, é a hora que eu vou fazer. Né? Se para você é de manhã, cria um horário. Eu sou boa às 7 horas da manhã. Beleza, então todo dia, às 7 horas da manhã, você vai ter ali 15 minutos reservado para isso. Então, eu colocaria a palavra disciplina nesse sentido de criar novos hábitos, criar novos sistemas que façam que as rotinas fiquem melhores. Né? E aí testa. Funcionou às 7 da manhã? Não, acabou que não funciona porque as crianças já acordaram e tal. Ok, então qual é o horário que eu estou mais tranquila? E aí vai testando até você chegar naquele seu sistema ideal. Né? Então, acho que acabamos. Deixa eu ver. Então, perguntas? Agora sim. Precisava do slide. Vou parar de projetar aqui. Ok, pessoal, perguntas. Raquel. Essa mãozinha é de agora, Raquel? Não, não é de agora, eu esqueci de tirar. Então, ok. Então, vocês têm dúvidas, querem fazer ponderações? Tem alguma coisa que eu deixei de falar, que vocês gostariam que eu tivesse abordado, que de repente a gente pode abordar para a próxima? Não? Eu gostei bastante, foi muito boa mesmo, Karen.
Ai, que bom. Obrigada, Fernanda. Então, ó, esse aqui, eu coloquei esse aqui, que eu já imagino, gente, eu sou muito imaginativa. E eu sou muito do ser humano, né? Então, eu já imaginei aqui cada uma de nós aqui, né? E aí, então, agradecendo vocês para participar e para fazer essa reflexão, né? Que juntas a gente pode ir muito mais alto, a gente pode ir muito mais longe, de forma muito mais divertida. Então, assim, a ideia, eu, Amanda e Cris, né, a gente conversa muito sobre isso, a ideia de criar a comunidade, foi exatamente para a gente poder se amparar mais, para ter mais mulheres ali, para a gente poder privilegiar mais, né? Para ter um grupinho de mulheres que, nossa, eu preciso disso aqui, eu já sei com quem eu vou falar, né? Então, é exatamente a gente poder aproveitar bastante essa comunidade e a gente espera que ela cresça muito e que a gente possa se ajudar mais e mais, e não só se ajudar, mas também testemunhar mais e mais as outras, né? Os sucessos uma das outras, e a gente poder ter essa gratidão, né? De participar um pouquinho da vida de cada uma de vocês, e vocês das nossas.